Você aceita cinema com uma boa dose de fofoca hoje? Porque aqui esse filme serve fofoca. A gente vai conversar hoje sobre uma produção da qual ninguém estava levando muita fé quando as filmagens começaram, que apostou numa rixa antiga para ficar sob os holofotes, mas que acabou se tornando um fenômeno de bilheteria. Foi indicado ao Oscar e até hoje é lembrado. Ele, inclusive, iniciou um subgênero do terror que divide opiniões. A gente está falando, é claro, de O Que Terá Acontecido a Baby Jane. I need your help. I need you here. Here at the house. Baby Jane é um daqueles filmes que tem uma trama boa, a gente pode falar muito sobre a história dele, sobre o enredo do filme, mas que também tem histórias de bastidores que por si só já dariam um outro filme muito interessante também. Então vamos por partes, vamos começar falando sobre essa história, né, que até hoje é comentada, que até hoje é usada inclusive para muitas discussões sobre, né, o que Hollywood faz com as suas estrelas, sobre a questão das estrelas mirins, né, que é algo que vale muito a pena a gente ir destrinchando aqui, usando O Que Terá Acontecido a Baby Jane como exemplo, e sobre o que fala essa história, esse clássico, né? A gente começa aqui com a personagem título do filme, que é a Baby Jane, que é uma criança lá em 1917, super promissora, que é uma grande estrela mirim do teatro. Ela trabalha ali com o pai cantando, dançando, vendendo produtos licenciados, né, a boneca Baby Jane. Então ela é um estouro, ela está fazendo muito sucesso naquele período. Até que o tempo vai passando, a gente vai percebendo ali a Baby Jane com todas aquelas problemáticas que a gente vê na questão, né, das estrelas mirins. A gente, em pouco tempo ali de tela, nessa época, a gente percebe que a Baby Jane é a grande responsável ali até mesmo pela questão da renda familiar, né? O pai dela é muito submisso às vontades dela, à carreira dela. Ela também tem uma irmã, a Blanche, né? Ela é a Jane Hudson. Ela tem uma irmã que é a Blanche Hudson, que também é uma criança nessa época. Ela e a mãe já observam aquela tratativa do pai, todo aquele sucesso tão cedo da Jane, com um certo incômodo. Inclusive, o pai trata a Blanche de um jeito muito diferente de como trata a Jane. Então, logo no início, a gente percebe aí essa estrutura familiar um pouco afetada pelo sucesso mirim da Baby Jane. O tempo vai passando e o enredo pula para a década de 30, para 1935. E ali a gente vê que o jogo virou, as coisas mudaram dentro da família e que agora é a Blanche Hudson, a irmã da Jane, que está fazendo sucesso. E agora não é mais um sucesso no teatro, ela é uma grande estrela do cinema, ela se tornou uma grande estrela e que inclusive, né, dentro ali do contrato dela é uma estrela muito poderosa, que pode pedir coisas ali para as produtoras, né, para os produtores dos filmes, e uma das cláusulas do contrato dela é que a cada filme que ela fizer, em que ela atuar, ela também, algum filme também com a irmã dela atuando, precisa sair, também precisa ser lançado. Então, para cada vez que alguém chamar ela para fazer um filme, essa produtora também precisa chamar a irmã para fazer algum outro filme. A gente não sabe de onde vem esse pedido, se é uma preocupação genuína da Blanche em manter a Jane sob os holofotes ali, né? Mas o que a gente percebe é que o passar do tempo não foi tão generoso com a Jane no quesito do talento. A gente percebe que os diretores ali, os produtores, eles estão fazendo isso, estão mantendo a Jane em alguns trabalhos apenas por causa da irmã estrela dela, da irmã famosa dela do cinema, porque ela, na verdade, cresceu sem talento, as pessoas acham que ela é uma péssima atriz, ela é mais vulgar, né, na opinião desses homens produtores. Então, se dependesse deles, eles não chamariam, a Jane já seria esquecida lá como essa estrela mirim, mas a Blanche tem essa ordem, a Blanche faz essa requisição para que a Jane continue trabalhando. Nesse mesmo período, acontece uma coisa que vai mudar a vida
das duas. Um acidente envolvendo um carro e uma pessoa atropelada, né? E o que parece é que a Blanche sofreu um acidente e que deixou ela paraplégica. Então ela precisa do uso da cadeira de rodas, ela já não consegue mais andar. E isso fez com que a carreira dela terminasse mais cedo, né, do que deveria. E um detalhe é que esse acidente, as coisas, pela maneira como ele é filmado, com a maneira como ele aparece na cena, logo no início do filme, a gente percebe que talvez não seja um acidente, né? É um acidente com áreas de que foi algo proposital e que envolve essas duas irmãs. Temos mais uma passagem de tempo aí e vamos para os dias atuais, para a década de 60, onde essas duas irmãs agora vivem reclusas dentro do casarão, né, em que elas moram, que foi adquirido no auge ali, quando elas estavam fazendo sucesso. Agora as duas vivem sozinhas, o tempo já passou, elas já estão numa idade onde a Jane Hudson não consegue mais trabalho, né, está esquecida, as pessoas elas já estão num período em que as pessoas nem mesmo se lembram de quando ela fazia sucesso como a Baby Jane. Já são de gerações diferentes, novas, que nem chegaram a vê-la atuando ali quando era criança. Então ela tá naquele limbo do esquecimento. E a Blanche, devido ao acidente, também não trabalhou mais. Vive reclusa ali naquela casa, sob os cuidados da irmã. E as duas enclausuradas ali naquele ambiente. O filme ele se passa majoritariamente nesse ambiente da mansão, da casa, e a gente consegue sentir um ambiente claustrofóbico, né? A casa, ela tem muitas grades, a gente vê muitos portões, muitas janelas, né, protegidas com grades, então tudo isso ajuda a gente a sentir aquele enclausuramento, aquele quê de isolamento em que essas duas vivem. A Jane ainda sai, ainda é um pouco mais independente, apesar de não ter convívio social, de viver apenas ali na maior parte do tempo, ela com os pensamentos dela, com a vontade de voltar a brilhar, presa demais naquele passado, até mesmo as atitudes dela são muito infantis, até a aparência, ela quer voltar a ter, ela quer que tudo ali remeta ela ao período em que ela era aquela criança que tinha uma boneca, ela vive cercada ali pela boneca dela, a boneca Baby Jane. A Blanche também, elas estão passando por uma semana em que os filmes da Blanche estão sendo reprisados na televisão, então a Blanche fica olhando para aqueles filmes, para a atuação dela, com aquele saudosismo de uma época que não volta mais. E a relação entre as duas é uma relação muito difícil. A gente vê ali muitas questões de desprezo. A Jane Hudson tem muitas mágoas da Blanche pelo que ela culpa a Blanche por ter sido esquecida, né, por as pessoas depois de um tempo, lá na década de 30, quando elas cresceram, só olharem para a Blanche. Então ela tem essa mágoa da irmã, ela tem essa questão muito mal resolvida também do acidente da irmã. A gente percebe que a Blanche também, ela tá sempre querendo falar um pouco sobre esse acidente com a Jane não quer escutar. A relação das duas já está num ponto tão inaceitável, tão difícil ali, com maus tratos verbais, até mesmo físicos no momento do filme. A Blanche, ela tá querendo ali chamar a atenção para o que está acontecendo dentro daquela casa só com as duas. Elas vivem realmente, praticamente apenas as duas na maior parte do tempo. A Blanche tenta fazer contato com vizinhos, tem uma mulher que trabalha lá para as duas, que ela tenta ainda dar um suporte ali, falar para a Blanche que a Jane está precisando de ajuda, que ela está se comportando de uma maneira cada vez mais estranha, como se ela estivesse perdendo a razão. Ela está vivendo aquilo ali, ela tem uma vontade de voltar a fazer sucesso, que é uma vontade infundada, porque a gente percebe por tudo ali, por toda a realidade em volta delas, que isso já não é mais uma realidade mesmo para ela, e nada adianta. Ela acha que a culpa de todos os males dela é a Blanche, e isso fica ali permeando toda a narrativa. Essa é mais uma daquelas histórias que vão trazer pra gente um final surpreendente, que eu não quero falar aqui, mas por favor vejam até o final. É um filme que tem um começo muito bom, um final muito bom, mas eu confesso que ele tem um meio ali, um segundo ato, uma segunda parte do filme, naquele desenvolvimento dos personagens, que eu sei que é necessário para trazer pra gente ali a dureza
da vida daquelas mulheres, né, para justificar as coisas que vão acontecendo no fim, mas que se torna um pouquinho enfadonho. Então existe um momento do filme em que ele se torna um pouquinho cansativo de ser visto, né, como se nada acontecesse, a gente vai apenas observando ali o funcionamento daquela família, né, formada pelas irmãs, mas o final compensa isso. Os últimos minutos do filme, principalmente a cena final, é de uma beleza. Ele traz pra gente um misto de sensações, né? E durante o filme inteiro, isso também é transmitido pra gente. A gente não consegue enxergar uma dessas personagens como uma vilã absoluta e a outra como uma mocinha absoluta. Existem momentos em que essas vozes vão se alternando. A gente, apesar de achar a Baby Jane, que a Baby Jane tá perdendo totalmente a razão dela, existem momentos em que a gente ainda sente uma compaixão, uma pena, o porquê que isso tá acontecendo, as coisas poderiam ser diferentes, e aí a gente vai chegar num final que fala muito sobre isso, como um acontecimento às vezes muda uma realidade todinha, um futuro todinho, que as coisas poderiam ter sido diferentes para aquelas duas, poderiam ter sido mais leves para essas duas. E aí a gente volta também para a conversa sobre será o quão prejudicial é uma pessoa fazer sucesso tão cedo, quando ainda é uma criança ou quando ainda é uma menina muito jovem, como a Blanche também, quando começou a fazer a carreira dela no cinema. Será que isso não mexe com o psicológico da pessoa, né? Esse estar no auge e depois a qualquer momento poder ser esquecido, poder ser substituído. O que isso faz com a cabeça de uma pessoa? Principalmente, a gente volta aí para a questão do Crepúsculo dos Deuses, já falamos sobre, de A Malvada, a questão do envelhecimento da mulher, o quão fácil é dentro do show business, né? Uma pessoa, principalmente uma mulher, ser esquecida conforme ela vai envelhecendo. É mais um desses filmes, dessa leva aí que escracha pra gente, né? O que Hollywood faz, o que o show business faz, o que uma pessoa pode sofrer, né? Nas mãos aí dessa indústria, desse entretenimento que por vezes é muito glamouroso, mas que também esconde suas partes que são gravíssimas e que pode sim destruir a vida de pessoas. E isso tem muito a ver também com os nossos bastidores desse filme, que virou até uma série, a gente já vai falar sobre ela um pouquinho. Esse filme, ele, assim que ele foi, né, que começaram as organizações para ele ser desenvolvido, para dar vida a ele, já havia toda uma intenção de que as duas estrelas principais que interpretariam as irmãs fossem vividas pelas grandes Joan Crawford e Bette Davis, que foram também duas estrelas da década de 30, principalmente, o auge delas foi nessa década de 30, mas que chegando na década de 60 já estavam lutando mais para conseguir determinados papéis, já não conseguiam papéis tão satisfatórios, né, do tamanho delas. Então Baby Jane já veio com essa proposta de realmente trazer antigas estrelas que continuavam ali na mídia, continuavam sendo respeitadas, mas já não da mesma forma. Muitas pessoas de dentro da indústria já não acreditavam nelas, já falavam escrachadamente que já não dava para apostar nelas porque elas estavam muito velhas, já não rendiam nada. O produtor da Warner Bros, inclusive, foi um dos que falou isso. Só que qual era o principal interesse em trazer essas duas para as telas? Será que era só isso? Não, não era apenas a questão de criticar Hollywood para trazer realmente, de fato, estrelas reais que estavam passando por algo um pouquinho semelhante, né, ao que as irmãs agora passavam da história. Não, eles quiseram trazer essas duas porque essas duas, já de longa data, desde a década de 30, mantinham para a mídia uma rivalidade histórica. Elas duas davam declarações o tempo todo de que não se gostavam, de que tinham um relacionamento difícil entre elas, de que eram rivais. Existia essa competição, essa comparação absurda entre as duas o tempo inteiro. Não se sabe muito bem de onde isso surgiu, qual foi a origem disso. Reza a lenda que foi lá em 1935, quando a Joan Crawford e a Bette Davis se interessaram por um mesmo homem, e aí começou, né, essa disputa. Nesse período, a Joan Crawford, né, na questão amorosa, levou a melhor porque se casou com esse homem, só que nessa mesma época a Bette Davis brilhou mais profissionalmente. Ela ganhou um Oscar de melhor atriz em um filme em que ela trabalhava, ela contracenava
com esse homem, né, com esse interesse amoroso aí das duas. Então, parece que desde aí existe essa rivalidade entre elas e as coisas continuaram por anos e anos. E aí, quando, né, saiu essa notícia de que as duas trabalhariam juntas finalmente, isso nunca havia acontecido, dividiriam o mesmo set de gravações, interpretariam personagens tão próximas, duas irmãs reclusas, vivendo apenas ali uma com a outra. Isso foi um verdadeiro boom, né? Essa notícia saiu em todos os lugares e era muito interessante para a indústria, para a mídia, né, para a imprensa, para a publicidade mexer demais nessas questões. Parece que quanto mais eles manipulavam as duas ali, quanto mais elas eram provocadas a continuarem mantendo essa rivalidade, essa rixa, uma dando depoimentos complicados sobre a outra, quanto mais isso acontecia, mais a fofoca aumentava, mais isso virava notícia, mais isso despertava o interesse das pessoas de assistirem ao filme quando ele fosse lançado, de irem ao cinema, ver esse encontro, de comprarem jornais, de comprarem revistas para saberem notícias, o que estavam acontecendo durante essas gravações. Então, é claro que muita gente lucrou com isso. Quem, né, como sempre, as pessoas que não foram, que não ganharam muito com isso, foram essas duas, porque essas duas, elas ganharam financeiramente falando, né, o filme realmente foi uma explosão, foi um sucesso, só que isso só foi cada vez mais trazendo para elas essa coisa da comparação. O que parece é que a Joan Crawford, ela tinha aquela fama de ser uma mulher sempre muito bonita, né, sempre vista ali com muito desejo dos homens, e a Bette Davis era considerada aquela não tão bonita, mas talentosa demais, mais talentosa do que a Joan Crawford. Então isso sempre pairava, né, sobre elas. A Joan Crawford sempre tinha essa admiração ali, velada pela Bette Davis, de querer ser tão talentosa quanto. A Bette Davis tinha essa questão de querer ser tão desejada quanto, né, ela era chamada de velha, né. Uma das questões da imprensa era falar que a Joan Crawford tinha envelhecido muito melhor em questão de aparência do que a Bette Davis. Então tudo isso foi ali rondando. Depois que o filme foi lançado, na temporada de premiações, a Bette Davis ainda concorreu ao Oscar por Baby Jane, ela interpretou a Baby Jane, a Joan Crawford ficou com a Blanche, e a Baby Jane da Bette Davis realmente entrega uma interpretação fascinante e foi indicada ao Oscar daquele ano. Joan Crawford, muito incomodada por isso, por não ter sido indicada, fez com que, né, reza a lenda também, que fez todo um emaranhado de coisas ali, utilizou os contatos dela para impedir que a Bette Davis ganhasse esse Oscar. E, inclusive, fez contato anteriormente à premiação com a vencedora, com aquela que foi a vencedora do Oscar naquele ano, para que ela não comparecesse à cerimônia e para que ela, Joan Crawford, recebesse o Oscar em nome dela. Então, quando essa atriz foi anunciada, além da Bette Davis ter perdido o Oscar, ela precisou ver a rival dela, a Joan Crawford, caminhando até o palco para receber o Oscar da vencedora. Isso só aumentou, só piorou a relação entre as duas. Os estúdios, né, eles ainda tentaram, a Warner Bros., o diretor, depois uma outra produtora, a Warner, saiu de vista, eles ainda tentaram trazer um novo filme com as duas, tentando repetir ali a receita de sucesso, né, causada por essa polêmica, só que aí não deu mais certo, a relação das duas já estava muito deteriorada. Joan Crawford saiu das gravações no meio do filme, tiveram que chamar uma outra atriz, a Olivia de Havilland, se eu não me engano, é assim que se pronuncia o nome dela. E então, né, isso foi até o final da carreira das duas, isso continuou sendo alimentado. E aí a gente vê como essa manipulação também, né, como muitas pessoas da indústria se beneficiaram de toda essa manipulação para que as duas continuassem sempre se detestando, e o quanto isso foi pesado para elas. Eram elas que estavam sendo esquecidas, eram elas que estavam tendo que lutar por um papel no meio disso tudo, eram elas que estavam com toda essa polêmica se tornando cada vez mais dependentes de filmes que depois já não tinham essa mesma qualidade, né, de Baby Jane, e que tinham que fazer tudo para continuar na mídia. Então toda essa exposição da imagem delas
né, da vida pessoal delas só as prejudicou, né, as fez sair ainda mais rápido desse papel de grandes e respeitadas estrelas. E aí a gente vê o quanto essa separação é prejudicial. Talvez se elas tivessem, na verdade, se unido, se negado a participar disso, se elas tivessem entendido o quanto elas estavam sendo manipuladas, a história poderia ter sido diferente, né? Talvez juntas elas se tornassem aí um estouro, um fenômeno ainda mais forte, porque eram duas gigantes. Elas nem sabiam da força, do poder que elas tinham juntas. E agora, pra gente fechar, né, e tendo a ver também com tudo isso que aconteceu, tudo isso que Baby Jane trouxe dentro e fora das telas, a gente não pode deixar de comentar sobre um subgênero que tomou vida, né, que surgiu de tudo isso, de o que terá acontecido a Baby Jane, que é o subgênero Hexploitation, que depois ficou, né, levou muitas pessoas para o cinema, vendeu muitos ingressos, trouxe muito dinheiro para as indústrias. E o que é o Hexploitation? É aquele subgênero do terror que explora mulheres mais velhas ou enlouquecendo ou perdendo a cabeça, ou vivendo situações muito degradantes. E geralmente nos filmes que interpretavam essas mulheres eram aquelas estrelas que já haviam feito muito sucesso em outros anos e que agora estavam precisando continuar encontrando trabalhos e que já estava difícil encontrar em filmes maiores, mais grandiosos, naqueles filmes não considerados filmes B, né? E aí isso gerou muita discussão na época. Até hoje isso é muito discutido, porque existem, né, pessoas que defendem, que dizem que apesar das problemáticas, esses filmes conseguiram fazer com que essas mulheres continuassem atuando, continuassem sendo lembradas, continuassem ali na mídia e ganhando seu sustento também, né, conseguindo viver dignamente, ter a sua sobrevivência depois de tantos anos ali vivendo pela indústria, né, se entregando à indústria. Outras pessoas já acham esse gênero super problemático, que foi um desrespeito com essas mulheres, né, que só serviu mesmo para explorar o trabalho dessas mulheres, para explorar esse envelhecimento dessas mulheres, né, para causar essa curiosidade das pessoas, elas quererem ver como essas mulheres estavam, irem ao cinema. E, né, existe até hoje essa discussão entre essas duas opiniões, né? O Hexploitation, o que ele é, né? Ele foi esse instrumento de oportunidade ou ele foi esse instrumento de constrangimento, de exploração, de quase como uma ingratidão a todo o trabalho que essas mulheres tiveram, né, anteriormente dentro do cinema. Mas e você? O que você pensa sobre isso? O que você acha? Você já assistiu ao que terá acontecido a Baby Jane? Gosta do filme? Já sabia sobre todas essas tretas de bastidores? Quem se interessou um pouquinho por essa história e nunca assistiu, eu recomendo demais a primeira temporada da série Feud. Feud é uma série do Ryan Murphy que tem esse objetivo de tratar a cada temporada uma história ali do show business diferente, né, questões ali problemáticas de pessoas grandes que já aconteceram aí na indústria. E a primeira temporada é toda concentrada, toda focada nessa rivalidade da Joan Crawford e da Bette Davis a partir do início da organização de o que terá acontecido a Baby Jane. Então a gente vê desde esse momento em que Baby Jane começou a ser desenvolvido, acompanhamos as gravações, o Oscar. Existe um episódio, que é o 5º episódio da primeira temporada, que é todo dedicado a esse acontecimento aí desse Oscar. Depois a gente vê, né, o que aconteceu com elas depois desse trabalho em Baby Jane, até a gente ter um final ali triste, mas incrível, lindo. É uma produção muito interessante de ser assistida, tá? Super recomendado. Mas e você? O que você pensa sobre esse filme? Se você já viu o Feud também, me conta o que você achou. Vou ficando por aqui. Obrigada por ter chegado aqui, por ter acompanhado e até o próximo filme.